This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Hoje, se você é uma pessoa extremamente orientada a dados, você vai gostar do nosso podcast, e se você é uma pessoa criativa, você também vai gostar. A gente vai falar sobre como juntar esses dois mundos. Estou aqui com Vinky de Bragança. Olá, Pedro. Olá para quem está ouvindo. Vinky, o que você faz na ACE? Hoje na ACE eu faço muitas coisas. Entre elas eu lidero duas áreas, uma de programas de intraempreendedorismo e outra de conexão com startups. Legal. E também Vitor Navarrete. Fala pessoal, fala Pedro, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. E Vitor, o que você faz? Hoje eu estou CEO do Cortex. O Cortex, para quem não conhece ainda, é a nossa consultoria de inovação. A gente ajuda grandes empresas a inovar. Estou muito bem acompanhado hoje. Nós vamos falar. Vocês estão intuitivos hoje? Muito. Vocês estão orientados a dados hoje? Também. Hoje eu estou mais inspirado, Pedro. Mas essas coisas são excludentes? Dados e intuição? Acho que é isso que a gente vai discutir, né? Exatamente. Vamos no detalhe. Exatamente. Hoje o nosso tema é como usar a criatividade em um ambiente orientado a dados. E acho que para começar é legal a gente colocar o terreno aqui, colocar o cenário para o pessoal entender do que a gente está falando e por que a gente está falando isso. Nós brasileiros, somos famosos pela nossa intuição, pela nossa capacidade de improvisar, pela nossa criatividade. E quando a gente pega outros países e culturas como o Japão, até as culturas anglo-saxãs, Estados Unidos, Alemanha, existe uma coisa muito mais pragmática, uma abordagem muito mais pragmática, orientada a dados. E hoje, acho que nos anos recentes, a gente tem usado mais o analytics nos negócios, usando mais os dados para tomar decisões no mundo dos negócios. E aí o que a gente quer falar um pouco hoje é sobre esse equilíbrio. Sobre, será que a gente está pendendo demais para dados? Será que a gente consegue olhar dados sem perder a criatividade? Será que se a criatividade se basear em dados, a gente consegue ir mais longe? E esse é o tema que a gente quer aprofundar hoje. Então, eu estou aqui com duas pessoas que são, né, eu acho que o Vitor é mais orientado a dados e a Vinky é mais criativa. Se a gente for ver, claro que são pessoas bem balanceadas no geral, mas se a gente for pegar para que lado pendem, eu acho que é mais nesses lados. E como é que vocês veem isso? Hoje a gente fala, inclusive um dos valores da ACE é data first, né? É olhar o dado antes da gente sentir alguma coisa a respeito do dado. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre por que a gente deveria ser mais orientado a dados. Eu acho que, para começar, acho que é um bom ponto de partida. Bom, Pedro, vamos lá então. Hoje, a gente está vivendo uma era que é a era da informação. Primeiro a gente tem que entender o que é um dado. Então, um dado é um conjunto de números, certo? O dado sozinho ele não me diz nada. Então, o que eu tenho que fazer é pegar esse dado e transformar esse dado em informação. Com essa informação, eu faço alguma coisa com essa informação. E o acúmulo de informação me gera um conhecimento. O acúmulo de conhecimento me gera tecnologia. Então, esse é um pouco do momento que a gente está vivendo hoje. É essa disponibilidade de dados, de informações. Existe até um certo ruído do número de informações que está disponível hoje para a gente. Às vezes fica até difícil de tomar uma decisão. E a gente tem que entender, aprofundar bastante nisso para poder construir uma tecnologia, um conhecimento e tudo mais. O nosso ambiente hoje atual, a gente vive nessa era da informação, da tecnologia,
a gente cada vez mais vê novos negócios surgindo através de dados, né, dessa riqueza de dados, de informações. Então, quando a gente olha, por exemplo, o ambiente de uma startup, ela tem enraizada metodologias que analisam dados para tomada de decisão. Até porque com essa análise de dados, eu consigo ter uma eficiência melhor, eu consigo fazer movimentos melhores para poder crescer. Então, por exemplo, o Lean Startup, ou Startup Enxuta, é uma metodologia que é extremamente enraizada em dados. E permeia em todas as startups que a gente vê hoje, as startups bem-sucedidas. Da mesma forma, as corporações, que hoje têm um volume também enorme de dados, né, para interpretar e aí tomar decisões estratégicas. Então, hoje é um pouco do cenário que a gente está vivendo. Tem até aquela premissa, is data the new oil? Né? Então, será que o dado é o novo petróleo? Né, em termos de riqueza, o tanto que vale um dado hoje frente ao petróleo. A gente vê empresas aí como o Google, que é bem enraizada em dados, a Amazon, enfim, que se constroem negócios em cima desse número de informações que hoje está disponível. Então, é um pouco do ambiente que a gente vive hoje. E o que você acha, Vicky? Eu acho que bem nessa linha, assim, não adianta a gente ter dado, né? A gente tem que ter os dados corretos. E nessa conexão do o que é feeling, o que é criatividade, e como os dados ajudam nesse sentido, acho que quando a gente coloca, principalmente nesse ambiente de inovação e de startups, é muito importante que eu utilize muitas vezes o meu feeling para criar algumas hipóteses. Porque é o meu repertório, é o meu conhecimento que muitas vezes vai me dar o direcionamento de que hipóteses eu poderia colocar na mesa. Agora, os dados é que vão me ajudar a entender se essa hipótese que eu estou colocando na mesa, ela de fato é uma verdade ou não. E ela é uma verdade aonde e para quem. Então, para mim, os dados eles vêm muito para corroborar, e aí eu acho que ele acaba complementando muito qualquer tipo de visão mais estratégica. Olha que interessante o que tu está falando, né? A gente tem essa coisa da otimização, né? Que é eu pego o dado e eu vou otimizando o meu negócio, vou tornando ele melhor, e aí tem aquele salto. É o salto, o novo patamar que eu quero atingir. E aí vem a utilização. Então, quanto mais perfeitos os dados que eu tenho, a probabilidade é que eu esteja trabalhando no terreno do conhecido, não do desconhecido. Porque à medida que eu me aventuro no terreno do desconhecido, eu vou ter dados cada vez mais imperfeitos para tomar a decisão. Então, quando a gente está falando especialmente de inovação e de criatividade, né, que é criatividade, digamos que seja o insumo para inovar, né, a inovação é colocar algo em prática no ar e a criatividade é como que eu penso diferente. Como é que vocês imaginam a relação do dado ou da informação com os saltos criativos que eu preciso dar? Um pode suportar o outro, tá? Mas aqui tem um case bem relevante sobre isso, que é quando a Apple e Disney estavam fazendo uma parceria e o Steve Jobs levou até o Bob Iger, que na época é ainda o CEO da Disney, levou lá o iPod, uma ideia do iPod Video. Então ele falou assim, e se, olha só a minha ideia, né, aquela visão que o Steve Jobs tem, e se a gente colocasse no mercado, na época o iPod estava bombando, com as transmissões de músicas, né? E se a gente colocasse vídeo nos iPods, como é que seria isso para a Disney? Quer dizer, será que a Disney teria interesse em fazer esse streaming dos conteúdos da Disney dentro do iPod Video, né? E não foi uma ideia, uma visão muito baseada em dados que o Steve Jobs tinha naquela época. Foi muito da intuição dele, né? O Steve Jobs foi um cara reconhecido muito pela sua criatividade. Então ele usava da criatividade para poder sair de momentos difíceis e também para poder aproveitar oportunidades de mercado. Então isso foi muito relevante para a Apple, né? A Apple eu acho que é um grande exemplo
de uma empresa que tem essa questão da criatividade super bem enraizada e usa hoje muito bem os dados para poder suportar as ideias que nascem ali dentro. Então, quando você pega, por exemplo, o prédio da Apple, eles gastaram cerca de $5 bilhões no prédio, só que ele é um prédio voltado à criatividade, né? Os ambientes são ambientes mais abertos, são ambientes mais interativos. As pessoas têm que se encontrar, né? Elas têm que colidir nos corredores. Exatamente. Isso tudo para fazer com que essa criatividade seja um componente presente no dia a dia. Então, acredito que os dois conseguem andar de lado a lado. Eu vejo que muitas vezes quando uma empresa, uma startup, né, cria uma visão, essa visão ela é muito baseada em mais feeling do que em dados. E aí, ao longo do processo, e isso o Lean trabalha muito, né? Como é que eu quebro isso em pequenas etapas em que eu posso criar uma visão de mais curto prazo, testar ela, entender se o caminho está fazendo sentido, e aí eu crio uma nova para entender que aquela visão lá na frente está sendo atingida. Então, acho que também dá para se quebrar um pouco dos processos para que se torne algo cíclico, quase como um PDCA ou adaptação que o próprio Lean faz, né? Em que você está o tempo todo entendendo o cenário, utilizando o seu feeling para trazer um pouco de informação e determinar o caminho, utilizando dados para corroborarem com esse direcionamento ou não. Acho que na própria ACE a gente tem um case que eu acho muito legal, que são 2 startups que começaram olhando praticamente para o mesmo problema, que era o problema de quem acabou de comprar um apartamento, está entrando num apartamento e não sabe como decorar, não sabe o que fazer com aquele ambiente. E aí, a partir do mesmo problema, entrevistando pessoas de maneiras diferentes, olhando para os dados de formas diferentes, você teve 2 startups distintas, uma delas que acabou de receber um exit, que é a Decorate. Então, acho que... Para Loft, né? Para Loft, isso. E a outra... YouPick. Então, se você enxerga os dados de certa maneira, provavelmente você toma uma decisão. Isso tem muito a ver com o seu feeling, e seu feeling está muito conectado com o seu repertório, com as pessoas que estão ao seu redor, o ambiente que você vive, a sua cultura. Então, acho que os dois, eles andam continuamente muito juntos exatamente por isso. Tudo começa com uma ideia, né? Então, eu vejo muito empreendedor que chega para mim e fala assim: Vitor, tive uma ideia aqui que vai disruptar o mercado tal. Eu falei: bacana, legal, gostei do feeling, me conta. Ele conta a ideia, eu falei: legal, e eu gostei. Pode ser que o Pedro não goste, pode ser que a Vinci goste. Pra gente tirar essa dúvida, faz um teste. E aí esses testes vão diminuindo um pouco o risco, né? Então uma ideia, eu acho que ela é extremamente relevante, tudo começa com uma ideia, mas é importante que a gente faça esses testes, como a Vinci falou, para diminuir o risco e a gente aumentar a nossa assertividade. E até na própria pesquisa científica, quando a gente vai olhar, geralmente as pesquisas que saem nos principais journals do mundo, elas têm as suas limitações e elas têm, dentro dessas limitações, que outras formas de se enxergar essa pesquisa, essa análise desses dados especificamente, poderia ser feita. Exatamente porque, dependendo do público que você vai analisar, dependendo da gama de dados que você está olhando, você pode ter um resultado um pouco distinto. Então, também... a gente não pode se apegar a entender que se o dado está me dizendo isso, ele está só me dizendo isso, né? Tem que ser um mix contínuo. Nessa linha de arte e ciência, né? Entendendo que os negócios eles flutuam na intersecção da arte e da ciência, a gente sempre imagina que a Amazon é uma empresa super orientada a dados. Aí eu vou ler para vocês uma frase do Jeff Bezos aqui. Ele falou o seguinte: todas as minhas melhores decisões de negócios na vida foram tomadas com coração e intuição, não análise. Se você faz uma decisão com análise, se você consegue fazer uma decisão com análise, você deve fazer. Mas acontece que na vida e na maior parte das suas decisões mais importantes, você usa o instinto e a intuição, o seu gosto e o seu coração. Jeff Bezos. Então, olha só, o próprio guru Bezos falando
sobre o papel da arte e do gosto, da intuição, que é muito conectado com o que tu falou, né, Vitor, do Steve Jobs, né, que também era um cara que ele não tinha métrica para entender que determinar que as fontes no Mac tinham que ser maravilhosas, mas ele sabia que isso ele tinha uma visão. Agora, quando a gente ignora os dados completamente, a gente também não consegue avançar. Então, como é que a gente equilibra a arte e a ciência, na visão de vocês? Essa é uma boa pergunta, né? Tem que filosofar um pouco para poder responder. Vamos filosofar. Bom, acho que são extremamente complementares, a gente já falou aqui um pouco. Talvez para responder a gente pode dar um exemplo do como é a China hoje, né? A China é um país culturalmente criativo? Culturalmente não, né? Até algum tempo atrás, estudantes eram proibidos de fazer perguntas em sala de aula. A Revolução Cultural limitou muito, né? Ela padronizou, ela reduziu a diferença entre as pessoas, né? Exatamente. E aí, isso não... Ou seja, né, os grandes... Se você... A arquitetura da China, até pouco tempo atrás, era feita por designers de fora, da Itália, europeus principalmente. Era bem inspirado na arquitetura europeia. E a China hoje está voando. Está voando baixo. E a gente olha, tá, mas e aí? Qual que foi essa relação, né? Só que eles são extremamente data-driven. E eles são fortes em copycats, né? Em copiar inovações de fora, inclusive as americanas. Então é muito comum você falar, esse aqui é o Facebook chinês, esse daqui é o Google da China, é o Twitter da China. E eles não têm vergonha disso. Né? Só que eles pegam toda aquela front-end ali naquela capa da página do Google e eles falam, eu vou imitar exatamente as mesmas coisas, só que eu vou executar para o público chinês, porque eu entendo como o público chinês consome soluções. E eles usam muito de dados, até porque a China é um país hiperpopuloso, então você consegue fazer testes e gerar dados muito rápido, gerar informação muito rápido, então eles conseguem readaptar o negócio numa velocidade muito maior do que grande parte do mundo. Então a China hoje, eu acho que eles conseguiram evoluir muito, não sendo tão criativos, né? Então esse é o modus operandi chinês. Quando você vai no Vale, até quando você vai na China, né? A China, aqueles famosos viagens para imersões em outros ecossistemas. Quando você vai na China, não tem aquele design do Vale do Silício com os puffs e tal. Em grande parte dos lugares é algo mais quadrado. Quando você vai no Vale, já é completamente oposto. É tudo meio Google lá, né? Então os puffs, os post-its e tal. Porque o Vale ele tem um pouco mais dessa característica de explorar um pouco mais a criatividade. Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Tem características de cada cultura que deram muito certo. Eu acho que mais recentemente a China conseguiu abraçar também o lado criativo, que se você olhar com um ponto de vista histórico mais longo, a China é um país extremamente inovador, né? Do macarrão à pólvora, eles conseguiram, né, lançar muita coisa relevante no mundo. É mais a história recente da China que limitou. Então, se for pensar, como é que vem uma ideia para o cara fazer o Fortnite? Tudo bem, ele pode ter se inspirado em outros jogos, né, com a mesma, mas ele criou um negócio. E acho que o que ele está fazendo agora com o WeChat, ele está levando isso para um outro patamar. Então, eu acho que ele aprendeu a desenhar usando um template, e aí ele descobriu como fazer isso. Agora ele saiu do template e descobriu o seu próprio template. Então, acho que foi um caminho interessante, né? Acho que é um bom exemplo sobre isso. O que você acha, Vink? Eu acho que também, assim, quando a gente fala de criatividade ou fala de ser data-driven, enfim, tem um pouco de questões semânticas que elas vão ser impactadas de acordo com o momento que você está vivendo, a cultura que você está vivendo. Então, às vezes, criatividade pra gente também tem alguma conotação um pouco diferente de criatividade para a China. Não conheço a cultura neste nível para poder dizer o que significa
criatividade para o chinês, né? Ou ser data-driven para o chinês. Mas existe uma possibilidade de ser muito diferente do que é para a gente, um país ocidental com uma cultura muito diferente. Se a gente for olhar para o tempo grego, Platão não enxergava que pintores eram criativos, porque eles não estavam criando nada, eles estavam replicando. Ao mesmo tempo, uma máxima muito utilizada é que nada se cria, tudo se recria, né? A gente faz conexões o tempo todo, então a gente pega uma aparência, um estilo de layout de um jeito com um conteúdo de outro, conecta as duas coisas e cria algo novo. Ainda assim, dependendo do seu contexto, isso pode não ser enxergado como criatividade, ou até uma análise de dados, né? Qual o nível de profundidade você precisa ter de olhar para dados para isso te tornar alguém mais ou menos data-driven? Então, acho que também tem um pouco de questões semânticas. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para a corporação, a gente olha para o empreendedor, acho que ser mais criativo, ter mais o gut feeling ou ser mais data-driven também tem muito a ver com qual é o seu objetivo, o que você está querendo construir, pelo ponto que você colocou lá no começo. Até onde eu quero estar na incerteza ou na certeza, né? Até onde eu quero me jogar no que é mais incerto e acreditar no feeling que eu tenho do que eu estou conseguindo analisar de maneira geral, ou onde eu quero pisar num terreno que é mais conhecido e eu consigo ter mais certeza de para onde eu tô indo. Quando vocês comentam sobre os copycats chineses, eles provavelmente olham muito mais para isso aqui é um negócio que tá dando muito certo, vamos replicar, porque é uma certeza, do que ter que parar para pensar em como eu posso fazer isso de um jeito diferente, e aí tá num caminho muito mais incerto, tanto que a gente sabe que a maioria dos empreendedores que acabam não dando certo, em partes tem várias questões, como o time que acaba brigando, o mercado não era tão grande, enfim, mas que muitas vezes uma ideia que parecia muito boa para o empreendedor não era, ou uma ideia que parecia muito boa para o empreendedor, ele desistiu de colocar em prática 2 anos depois ela apareceu. Enfim, acho que tem muitas variáveis nesse caminho, né? E você falou um ponto que a China, ela copia porque ela se baseia, ela se coloca em cima da sua força. E qual que é a sua força? A execução. Capacidade da China de executar muito forte. Então ela usa isso como mola para propulsão, para depois começar a rodar e colocar um elemento mais criativo em cima, né? Com certeza, mas além de um contexto de execução, existe também um contexto cultural de eles serem um país muito fechado, né? Então, eles conseguem barrar uma solução que venha do Ocidente, ou às vezes claro, até do próprio Oriente, e colocar a solução deles como a solução que aquele público vai utilizar. E por ser um país muito populoso, eles acabam tendo um ganho de massa. E olhando do seu ponto de vista dos dados, tem uma figurinha que eu usava na minha aula, que era assim, mostrava uma curva de ganhos com otimização e uma curva de ganhos com redesenho completo. Então, quando a gente entra no marketing digital hoje, que tem métrica para tudo, eu consigo medir qualquer coisa, né? Desde do caminho que o usuário faz até a taxa de conversão, enfim. Quando eu pego essa característica, é muito tentador cair na otimização. Então, eu fico, será que o botão é verde ou o azul converte mais? Será que o título deveria ser grande, pequeno? E aí, nesse gráfico que eu tinha, ele mostrava que um bolinho do redesenho era muito maior em termos de salto de conversão, de qualquer outra coisa, do que só na otimização. Então, eu acho que as startups passam muito por isso, de quando que eu dou o salto e quando que eu otimizo. E eu posso dar um salto otimizando alguns elementos, mas é muito difícil, eu falo por experiência própria, é muito difícil decidir, tomar uma decisão apenas com isso, né? E aí, eu acho que os dados que são mostrados, embora extremamente detalhados, eles não mostram a figura completa pro empreendedor ou para quem está tocando,
E aí entra o papel da tua intuição. Fala assim, peraí, eu entendo isso aqui, mas eu acho que se eu fizer um negócio desse jeito, eu vou conseguir mais resultado. E entra o papel do teste. Então, a grande vantagem que a gente tem hoje em dia com a tecnologia é de eu conseguir fazer um teste muito mais barato e rápido do que eu conseguia fazer há alguns anos atrás. Então, essa capacidade de experimentação, e eu acho que a experimentação talvez seja o mais próximo que a gente tem de dar asas à minha imaginação, à minha intuição, né? Então, se eu acho isso, eu consigo desenhar um experimento. Embora tenham coisas que nem teste eu consiga fazer, né? Porque eu acredito piamente que esse é o caminho que a gente deveria ter. E eu não tenho informação suficiente para tomar. E você deixa de ousar. Deixa de ousar. Quando você só se baseia em dados, que eu acho que é super relevante. A gente lá na ACE tem essa cultura muito rezada em dados também. Mas se eu só me baseio em dados, eu me distancio um pouco do risco, né? E eu deixo de ousar, porque às vezes o dado ele não está completo, então eu espero o momento que ele esteja completo para aí tomar alguma atitude. Muitas vezes se perde o timing. O dado está mostrando uma peça do quebra-cabeça e não o quebra-cabeça inteiro, né? E acho que também a gente fala muito lá na ACE que a inovação muitas vezes ela depende de você ter poucos recursos. Muitas vezes, quando você tem menos recursos, você precisa utilizar mais a sua criatividade atrelada a essa análise de dados. Eu acho que a China, novamente, acho que não só a China, mas a Ásia como um todo, é um case, tem vários cases muito bacanas de como essa falta de recursos acaba gerando para eles, muitas vezes, os leapfroggings, esses movimentos em que eles pulam uma tecnologia que muitas vezes vai demandar mais custo, mais recurso, como a das maquininhas, e vai direto por uma tecnologia de pagamento online, direto por cartão, alguma coisa do tipo, exatamente porque eles evitam essa curva de otimização, né? Eu estou indo só para um caminho que não necessariamente vai me levar para o próximo nível de meio de pagamento ou de entendimento da minha área financeira aqui, ou em outros lugares da Ásia que você passou direto da comunicação por cartas e coisas do tipo e foi para um telefone celular, um telefone móvel, ao invés de passar por um telefone fixo. Muitas vezes essas barreiras que você mesmo cria de ter poucos recursos te colocam nessa posição de ter que ousar muito mais, como o Vitor disse, né? Para atingir objetivos que vão trazer muito mais retorno, né? A gente podia fazer alguns paralelos, né? Então não sei o que você acha, Pedro. Não sei se eu vou atrapalhar suas perguntas, mas por exemplo, agência de publicidade e Google. O que vocês acham? Em que sentido? Assim, em termos de... Google AdWords versus como era o mercado de agência de publicidade, que é muito pautado em criatividade e tudo. Se pegar o mercado brasileiro, que está muito orientado à premiação, ao Cannes, ao BV, né, que acaba induzindo o cliente indiretamente a tomar uma decisão que não é baseado no seu maior interesse, né, que é o resultado, está dando lugar agora a uma decisão mais pragmática. Então, o que está acontecendo, por exemplo, a mídia de performance, ela roubou muito o cliente da mídia tradicional. Por quê? Pela simples razão de eu conseguir saber exatamente quanto custa para trazer um cliente e tudo mais. Só que se a gente olhar a peça, o quebra-cabeça completo, você vai ter dificuldade para criar uma marca, por exemplo, usando só a mídia de performance do Google e tudo mais. O Google tem mais do que mídia de performance, ele tem o YouTube e mídia display e tudo mais. Mas o ponto é, se eu olho só para isso e otimizo só para isso, eu acabo me limitando. Por outro lado, é o dataset que eu tenho hoje para trabalhar. Então, eu acho que as empresas que conseguem descobrir uma forma de equilibrar as coisas, eu acho que está tudo em ter os dois lados e usar o melhor da criatividade e usar o melhor do Google, conseguem geralmente ter resultados mais originais. Só que eu acho que o que a gente está fazendo, a gente está vivendo num mundo em que é muito difícil fazer benchmark. É muito difícil, porque quem que é o melhor cara do mundo em, venda de seguros online? Eu tenho certeza que o melhor cara do mundo na venda de seguros online
daqui a 5 anos vai ser outro cara, provavelmente, e vai fazer outras coisas que esse cara de hoje não faz. Então, talvez o melhor benchmark não seja o cara que melhor vende seguros online, mas o cara que melhor vende coisas online. E aí eu começo a fazer esses paralelos para conseguir... E aí eu tenho muito menos certeza de que isso vá funcionar, mas a alternativa é eu me colocar num patamar inferior porque eu não disponho de informação clara sobre isso. E eu acho que é essa armadilha que várias empresas caem, por exemplo, no marketing. Isso faz sentido ou se eu viajei demais? Não, acho que o marketing... Talvez... O marketing tem vários marketings, né? Então, você falou do marketing de performance, mas, por exemplo, tem o trade marketing, que bebe muito da criatividade. E a gente vê, por exemplo, startups hoje, principalmente as que são unicórnios no Brasil, a 99, enfim, que usam muito da criatividade no marketing, no trade marketing, o marketing de rua, para poder capturar mais passageiros, mais motoristas. Então, e muitas vezes não tem exatamente aquele dado que fala que o motorista... Playbook, né? Aquele playbook que fala, o motorista mais satisfeito é aquele que tem que ter uma garagem para ele. Não tem esse dado, mas o trade vai lá, pega um garageiro e plota tudo de 99 ou de Uber e faz uma comunicação e fala que ele pode trocar o pneu dele lá com desconto, etc. E isso naturalmente gera um engajamento, mas não tinha nenhum lugar falando, e isso ainda veio de uma organização que é uma startup que é super pautada em dados. Então, é isso. Então, é esse equilíbrio, né? E acho que a própria publicidade também está mudando muito, né? O McDonald's ali da Paulista, ele não chama Mac, né? M-E, acento, Q-U-I, à toa. Ele chama exatamente por utilização de dados de social para o que eu posso fazer com isso na publicidade. Então, eu posso envelopar uma loja utilizando uma expressão mais utilizada pelos jovens que estão ali na mídia social fazendo uma brincadeira com a marca. Acho que também muitas empresas começam a criar a sua publicidade entendendo qual é um pouco melhor o perfil do consumidor e para onde eu vou direcionar essa peça publicitária especificamente. E aí você começa a trabalhar com um pouco mais de diversidade ou com mais assertividade, seja nas palavras utilizadas, seja nas imagens que são escolhidas. Antes, era muito no feeling mesmo, né? O publicitário, ele tinha que sentar ali e vender uma história. Ele tinha que contar uma história para o cliente comprar e falar, não, ok, vou confiar que isso aqui vai funcionar. Hoje não, hoje já consegue ter um pouco mais de direcionamento de quem são esses públicos, como pode ser que eles aceitem essa informação. Agora, se a gente compara diretamente com com o Google, né, com o Google AdWords, aí é um pouco difícil de você garantir tanta assertividade. Ao mesmo tempo, acho que você tem que ter criatividade para poder criar as suas campanhas ali dentro, porque os dados não vão te dizer qual é a melhor frase de anúncio principal exatamente, né? Então, acho que tem sempre um mix dos dois aí. Acho que dado serve de alimento, né? A gente tem que se alimentar com os dados e processar. Porque mesmo o cara que criou o Mac, ele usou, né? Porque não tinha uma certeza de que isso ia funcionar e ele usou dados imperfeitos para tomar uma decisão. E eu acho que essa é a dificuldade. Agora, tem um elemento que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia, que é, legal, eu tenho uma intuição, eu tive uma ideia criativa e eu dali a colocar o meu produto no mercado, ou colocar essa ideia no mercado, eu tenho coisas que eu posso fazer para reduzir o meu grau de incerteza e, ao mesmo tempo, me dar outras ideias. E aí eu queria que se a gente puder comentar um pouco sobre ir a campo, olhar o cliente, conversar com o cliente, fazer o que a gente chama de validação e o valor que isso tem a partir da intuição, como que eu transformo isso em um dado, mesmo que ainda imperfeito, mas me dando um grau de certeza muito maior do que eu tinha antes, né? Eu tenho um caso bem bacana de um cara que a gente nunca falou aqui, Pedro. Certo, Rê? Que é o Clayton Christensen. A gente nunca falou. Falecido, nosso amigo. Nosso amigo Clayton Christensen. Falamos bastante dele aqui nos últimos podcasts. Ele tem uma metodologia que se chama Job to be Done, que é o trabalho a ser feito com aquele produto, com aquela solução, pelo consumidor, pelo cliente. Então, a teoria basicamente diz que
toda pessoa contrata algo para realizar uma tarefa. Então, ele está contratando algo para realizar uma tarefa. E aí tem um experimento bem bacana que eles fizeram, que foi um fast food, agora eu não sei se foi McDonald's ou Burger King, ou enfim, era nos Estados Unidos. E eles queriam entender por que o consumidor consumia milkshake. Por que raios as pessoas compram milkshake? E aí ele usou muito da observação, de fato estar em loco dentro de uma lanchonete, observando quem que entrava na loja, como é que era feito o pedido, que horas que esse pedido era feito. E aí, depois de muita observação, ele chegou à seguinte conclusão. Ele descobriu que as pessoas que adquiriam o milkshake eram pessoas solteiras. Ou seja, não solteiras, não, mas elas entravam na loja sozinhos. E aí, o que isso tem a ver com o milkshake, né? E era ainda em um horário pela manhã. Então, horário pela manhã e pessoas sozinhas. E aí eles começaram a aprofundar do porquê e conversar com as pessoas e tudo mais. E eles entenderam que o milkshake era contratado para cumprir uma tarefa de ser um companheiro de viagem para o trabalho. Ou seja, as pessoas passavam lá na lanchonete de manhã, as pessoas estavam sozinhas, ou seja, não tinham com o que distrair, uma conversa no carro, e eles iam lá na loja para pegar um milkshake, que é um produto viscoso, que demora um certo tempo para poder terminar, e isso servir da tarefa de fato, ter um acompanhante, algo para fazer durante esse caminho. Isso é muito fruto da observação, né? De estar lá, em loco, observando e entendendo o cliente, do porquê das coisas e tudo mais. Então essa foi uma descoberta que é fenomenal, você consegue readaptar todo o negócio para isso, né? Colocar promoções em horários pela manhã, adaptar o drive para poder receber essas pessoas, porque são pessoas que precisam ir para o trabalho, elas não querem pegar fila, então você facilita esse trabalho, né? Facilita que esse trabalho aconteça, tudo isso para poder impulsionar o negócio. Então é fundamental essa observação e contato com o cliente para poder servi-lo melhor. Acho que a gente tem até um case muito mais antigo de como isso se dá, que é o case do Elton Mayo, né? Que há muitos anos atrás, na Western Electric Company, ele foi fazer um estudo para entender como é que eu aumento o engajamento dos colaboradores que estão ali. E aí, primeiro, ele foi fazendo testes de iluminação e ele entendeu que a diferença de iluminação não tinha muito impacto ali no engajamento dessas mulheres que estavam ali na área fabril. Ele começou a fazer alguns testes e ele trabalhava muito na observação. Ele tentava observar para ver se as mulheres, elas, de acordo com algumas mudanças ambientais, trabalhavam melhor e traziam mais retorno ou não. Ele começou a entender que sim, elas estavam rendendo mais do que as outras, mas ele não conseguia, por observação, dizer por quê. Ele começou a perguntar. Então, a pesquisa qualitativa meio que vem daí, né? No momento em que você começa a questionar as pessoas, o que está te fazendo trabalhar mais? O que é bom aqui? O que você gosta? O que você não gosta? O que é diferente do outro ambiente em que as outras mulheres estão, dessa que você está aqui selecionada? E aí ele entendeu que o que fazia com que elas trabalhassem mais, produzissem mais, é que ali elas tinham menos pessoas monitorando o trabalho delas e elas podiam conversar mais. Então, esse convívio social era o que, de fato, impactava na vida delas. E aí você consegue depois metrificar o número de pessoas que deram uma resposta meio parecida e entender se isso é uma maioria ou não. Acho que isso é muito parecido com o que a gente usa hoje em dia, quando a gente fala de inovação, né? É um case tão antigo, mas que a gente consegue trazer para a atualidade, em que uma observação, ela trabalha um pouco desse feeling de tentar trazer as percepções do que pode estar diferente em um ambiente e outro. Agora, só quando eu converso com quem está vivendo aquilo, é que provavelmente eu vou ter uma resposta um pouco mais plausível de como aquela pessoa se sente, como ela se coloca naquele ambiente, o que é bom, o que é ruim, o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado. E aí, no momento em que eu consigo transformar isso em alguma coisa um pouco mais numérica, eu consigo ter uma análise de
isso de fato funcionou, não funcionou. Funcionou, não funcionou, e isso é realmente relevante, né? Porque se uma parte muito pequena das pessoas tem uma opinião, provavelmente isso aqui não vai fazer tanta diferença. Agora, se eu tenho uma parcela muito grande, eu tenho uma chance de crescer aqui com o que eu estou colocando como hipótese muito maior. Então, acho que quando a gente fala em entender dados e, ao mesmo tempo, usar os feelings para inovação, a gente está muito conectado com vários métodos em que você consegue ter uma visão do todo e saber para onde atacar. Mas acho que tem olha só, de novo, ir a campo, ouvir, né, o cliente ou quem você quiser, atingir, né, e realmente usar o papel da intuição, o papel desse salto de fé em cima do aprendizado e sendo melhorado pelo aprendizado, né? Ou seja, eu sempre falo que a sua primeira ideia é como se fosse um rascunho, é como se fosse uma hipótese de uma ideia, mais do que uma ideia final. E ela só vira uma ideia final quando ela tem contato com o mundo, quando ela é marretada pela realidade, pelos insights, e ela ganha vida e ela se torna uma ideia relevante à medida que o mundo faz ela se tornar. E todo mundo aqui, nós três estamos falando do mesmo tipo de criatividade, do mesmo tipo de inovação. Porque a gente sabe, uma vez eu descobrindo que isso funciona, né, que os colaboradores vão ser impactados por esse jeito, ou que o milkshake deveria ser feito desse jeito, eu consigo começar a usar dados de um jeito bem mais estruturado para ir melhorando isso. Só que para eu chegar nisso, eu tive que usar um salto de intuição. Eu tive que dar o meu primeiro salto de fé, que não precisa ser apostar tudo, pode ser fazer um experimento. E acho que talvez essa seja uma... E eu vejo muito nas empresas uma briga, né? E acho que muito ego também, mas uma briga de eu quero estar certo, eu quero que a minha ideia seja melhor, eu quero que a minha ideia... E a ideia nunca é de ninguém. Sempre que você pensa numa super inovação, nunca tem o responsável. Nosso cérebro quer apontar que é o Steve Jobs. Mas olha quanta gente trabalhou no iPhone. São milhares de pessoas que trouxeram um monte de coisa. Quando a gente pensa num filme, quantas pessoas... esse diretor é maravilhoso. Não, mas o diretor de fotografia, ou o cara de efeitos especiais, quer dizer, se pegar todos os personagens que estão envolvidos para fazer alguma coisa chegar no mercado... Tem muita criatividade, muita gente envolvida. Então, quando a gente está numa discussão e tem uma briga, acho que essa é a melhor ideia, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é como é que a gente testa que você tá certo, e a gente nunca vai ter a certeza absoluta, mas como é que a gente se aproxima? Uma vez, tem um livro que eu gosto muito que se chama How to Measure Anything, é o nome do livro. E é um ex-consultor, e o cara ele faz vários exercícios mentais que eu gosto muito. E ele me deu uma definição de medir que eu gosto muito, que eu uso até hoje, que ele fala assim, medir não é chegar na precisão do número. Medir significa reduzir o grau de incerteza. Então, a gente poderia chegar numa sala e falar, olha, eu tenho quase 100% de certeza de que não tem ninguém com menos de 10 anos de idade ou acima de 60 anos de idade nessa sala. Eu não cheguei na idade da Vink, mas eu consegui encaixar ela num range que me reduziu o grau de incerteza. Então, se a gente conseguir usar ferramentas para reduzir nosso grau de incerteza, a gente consegue chegar mais perto do que seria verdade ou mais perto do que seria uma redução do risco daquilo dar errado. Mas sempre tem um elemento, se eu quero ser inovador, sempre tem um elemento de um salto de fé. E quando a gente olha qualquer inovação, seja essa, seja qualquer coisa que a gente vê de inovação, olhando no retrovisor, tudo é muito linear e bonitinho, e aí ele teve aquele momento eureka, e aí ela pegou e ligou para aquela pessoa, e aí chegou aquela designer que fez Nunca é assim. Sempre quando você está no meio do furacão, não parece que você está inovando, não parece que você está criando algo novo. Parece que você está lutando e aquilo tem muita chance de dar errado, e aquilo polariza, e numa discussão tem metade do grupo que acha que aquilo é loucura. Então é muito difícil contar com a intuição
tendo dados imperfeitos? Eu acho que esse é o grande desafio dos empreendedores, intraempreendedores em geral, né? A gente faz muitos programas com empresas, grandes corporações que querem fazer inovação e fazem programas de intraempreendedorismo. E os programas de intraempreendedorismo, eles começam através de ideias. Quer dizer, tem todo um exercício de entender o mercado, fazer uma tese que faça sentido estrategicamente para a companhia, mas fato é que os colaboradores, eles submetem ideias, né? Então esse é o início da jornada. E inovação para nós significa ideia mais execução. Então existe esse primeiro estágio da ideia, que vem muito da vivência da pessoa, da criatividade e tal, mas de fato é a execução que vai dizer se ela está no caminho certo ou não. Muito comum, algumas pessoas de vez em quando me copiam em alguns posts de alguma startup que está crescendo, e a pessoa me fala o seguinte: eu tive essa ideia lá atrás, lembra que eu te falei? Copiou minha ideia. Fala, mas por que você não executou? Né? E a gente não olha os tombos que aquele empreendedor passou. A gente acha que foi só a ideia que perseverou, mas de fato tem todo um aprendizado, olhando no retrovisor, né, Pedro? Tem todo um aprendizado que aquela equipe passou para poder chegar onde está hoje. Eu gosto de aprender mais pelo processo que eles passaram do que pelo produto final da ideia, mesmo que dê errado. Porque o processo nos ensina muito sobre isso, né? E vim que você... A gente já arrumando para o nosso final aqui, mas você está à frente de vários programas de intraempreendedorismo, né? Ou seja, de aquilo que o Vitor falou, das pessoas submeterem ideias em corporações. O que você vê de obstáculos? As pessoas acham que se elas lançarem uma ideia imperfeita, que os diretores intuitivamente vão gongar, não vão aprovar. O que você identifica aí nesse processo? Aqui no Brasil eu ainda enxergo muitos problemas sistêmicos. E todos os problemas sistêmicos estão muito conectados com pessoas. A gente sempre fala que inovação são pessoas, não é tecnologia, né? E aí você tem desde aquelas que querem colocar uma ideia, mas têm medo do julgamento. Então, criar e ter ideias é arriscar, né? Inovar é arriscar. Então, é necessário um pouco mais de tomada de risco. Ao mesmo tempo, é necessário um pouco mais de open mind, e aí é muito no sentido do que você até comentou, né? Várias pessoas criticando uma mesma ideia, elas conseguem trazer ângulos diferentes por seus repertórios distintos, e isso só agrega e constrói. Inclusive, um case muito legal da Disney, do momento em que eles saíram daquele vale em que todos os filmes estavam ficando meio ruins, não tinham muita adesão, e compraram a Pixar, e a Pixar entrou e ajudou eles a criarem um sistema de brain trust, em que um primeiro draft ali do filme chega, todo mundo vai criticar o filme, não tá criticando a pessoa, né? Então separa um pouco os dois. A crítica do filme, ela vai muito ali para co-construir. Então aquele draft, ele pode ser muito ruim, muito fraco, porque a ideia é sair de lá com algo muito melhor. Mas a gente precisa tirar um pouco desse lado mais egóico de dentro da corporação, tanto para a pessoa que está no cargo de gestão, numa execução, num executivo um pouco mais de alto nível, não ter o receio de que essa ideia, ou de que quando isso seja executado, essa pessoa vai tomar o lugar dela, ou achar que isso vai diminuí-la, né? Então, quem está ali em cima tem que mais estimular e potencializar quem está na ponta. Ao mesmo tempo, tem que ajudar nessa cocriação, porque são várias pessoas que fazem a inovação, né? Não é uma só. É muito difícil se você tiver focado em uma única pessoa que deu ideia. Tanto que a gente fala muito em criação de times. Então, ok, você deu a ideia. Agora, quem é o time que tem que fazer parte disso para potencializar essa ideia? Ou até no momento de discutir essa ideia vai para frente ou não, muitas vezes a discussão não deveria estar na ideia, e sim em como ela está resolvendo o problema, ou qual problema está sendo resolvido. Ele tem potencial, ele pode gerar um grande impacto se a gente não resolver. Acho que falta um pouco ali de trabalho de mudança de modelo mental mesmo, né? Como eu enxergo as coisas e de que forma eu posso mudar alguns comportamentos para que a inovação aconteça de maneira mais fluida. Legal. Vamos
Eu acho super interessante isso, porque você pegou bem o cerne, né, do problema da inovação nas empresas, e é exatamente isso, né? Tem uma questão egóica, tem uma questão de execução, ideias de execução, que são mais importantes para mim do que a própria ideia em si. A ideia de como eu vou fazer é mais importante do que a ideia em si, porque ela muda a ideia em si a partir do momento que eu me deparo com o mundo, com a realidade. Agora, vamos fechar, vamos fazer o wrap-up, vamos pensar o seguinte, responder a pergunta aqui com quase um tweet aqui, né? Conselhos. Como que a gente como usar a criatividade em um ambiente orientado a dados? O que vocês dariam de conselho rapidamente, bem rápido, para quem está ouvindo, o que a pessoa poderia fazer? Abusar da criatividade, principalmente para construir novos caminhos e sair de momentos difíceis, e se estruturar em dados para tomar as melhores decisões. Acho que é muito parecido, assim, use o feeling para criar suas hipóteses, use os dados para entender se esse feeling, né, se essa hipótese faz sentido ou não. E que isso seja cíclico, que isso não pare na primeira. Então, se essa hipótese fez sentido ou não, quais são as próximas? Se essa não fez, ok, vamos encontrar outras. E aí, quando isso se torna cíclico, você vai, aos poucos, chegando num caminho muito maior. A gente tende a chegar no topo de helicóptero, né? E não ter que subir o morro. Então, acho que é uma boa forma. Legal. Eu acho que vocês já falaram praticamente tudo. Eu só colocaria que não esquecer o poder de contar história, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem encaixar a ideia dentro de um storytelling bem estruturado para conseguir mostrar, porque as pessoas compram histórias, elas não compram ideias, elas compram histórias. Então, como é que eu empacoto a minha ideia num mundo onde dados vão matar a minha ideia sem nem nascer, se eu conseguir empacotá-la numa história e eu tiver um próximo passo que não seja doloroso? Quer dizer, que se meu próximo passo não é apostar tudo, mas sim fazer um experimento de baixo risco, a chance de eu conseguir avançar é muito maior do que se eu, né, ficar, não, acho que a gente deveria fazer uma nova unidade da empresa e um PNL gigante e tal, nunca vai ser aprovado, né? Essa é uma boa dica, vou até anotar para mim, viu, Pedro? Inclusive porque neurologicamente nós podemos dizer sou mais racional, mas todos nós somos muito emocionais. Por isso nós tomamos decisões de impulso, porque temos um lado emocional que é a nossa química funcionando aqui. Não adianta a gente achar que tudo vai ser no pragmático, tudo vai ser numa análise e vai dar certo, porque foi analisado. Né? Exatamente, se nem o Jeff Bezos, né? Agora, chegamos no final de mais um Growthaholics. Queria super agradecer a Vinky de Bragança. Obrigado, Vinky. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E meu amigo Vitor Navarrete, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui de novo e até a próxima, né, Pedro? Até a próxima. Ambos aí espero encontrá-los muito em breve nas próximas edições do Growthaholics. E para você que está ouvindo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado insights, anotado, não parado no trânsito para fazer isso porque é perigoso, então foque na direção, mas anotado e passado insights adiante, porque um dos nossos grandes objetivos é multiplicar tudo que a gente está fazendo aqui. Se você gostou, não deixa de assinar o Growthaholics no seu player de podcast favorito, está em todos. Não deixa de compartilhar, não deixa de recomendar para quem precisa ouvir esse recado que a gente acabou de dar aqui. E também comente nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn. A gente adora receber os seus recados. Até a próxima. Valeu, gente!